Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Hoje no nosso programa vamos discutir o tema da violência contra a mulher e no segundo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre as atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão do Unifeso. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Estamos recebendo hoje a advogada e professora do curso de Direito do Unifeso, Tânia Baroni. Professora Tânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Professora, a Lei Maria da Penha, ela está completando 10 anos, em 2016. Na sua opinião, qual o impacto que essa legislação trouxe quando a gente pensa no caso da violência contra a mulher no Brasil? Essa lei foi uma lei muito importante, por conta de um avanço realmente com relação às questões de violência contra a mulher, principalmente com enfoque na violência doméstica. O Brasil, na verdade, está em 5º lugar com relação à violência doméstica. É um dado muito significativo, A cada 2 minutos e meio, 5 mulheres são espancadas no Brasil. E a cada hora e meia, uma mulher é morta em decorrência da violência. Então, essa lei, ela veio, na verdade, tentar coibir essa violência doméstica. Ela reduziu, mas, apesar dos 10 anos, ela é considerada ainda uma lei muito recente e o caminho ainda é longo a ser percorrido. Mas, apesar desses avanços, como que você vê essas dificuldades que ainda persistem, Na verdade, nós vivemos numa sociedade patriarcal, E é muito difícil para a mulher ainda se libertar dessas questões. As mulheres, elas têm ainda muito receio de denunciar seus maridos, seus companheiros. As razões são várias. Elas têm, muitas das vezes, a questão a questão financeira, a questão de não terem para onde ir, o medo muito grande. Essa lei, ela facilitou muito nesse sentido, porque hoje nós temos as medidas protetivas, coisa que nós não tínhamos antes. As mulheres podem ser afastadas se for necessário. Hoje, os maridos podem ser retirados da residência. Existem situações em que a mulher, se ela não tem condição de se sustentar, o Estado tem programas para auxiliar essa mulher, se ela não tiver condições de se sustentar. Antigamente era muito comum a gente ouvir: ele vai pagar uma cesta básica e nada vai acontecer. Hoje, a lei proíbe esse tipo de pena, E ele pode até ser preso de imediato. Então, as penalidades, elas ficaram mais rigorosas, mais severas. E muitas mulheres passaram realmente a denunciar. Um outro dado importante é que muitas mulheres denunciavam e depois, na própria delegacia, elas retiravam a queixa. Hoje elas não podem mais fazer isso. Não pode mais retirar a queixa. Feito a queixa, ela não pode mais retirar. Só pode retirar na presença do juiz. Então, isso também é uma situação, vamos dizer assim, pedagógica para os maridos, os companheiros que tomam esse tipo de atitude. 80% dos casos de violência são perpetrados pelos maridos ou companheiros ou ex-companheiros. E você acredita que quando você fala dessa questão pedagógica, me vem um pouco à cabeça o fato da mulher, muitas vezes, ela ir na delegacia, brigou com o marido, simplesmente brigou, não houve caso de violência, mas aí ela vai naquele afã na delegacia, registra a queixa e depois ela vai e retira. Então, quer dizer, fica aquela dúvida se houve mesmo a violência ou não. Agora, quer dizer, com essa mudança
que para retirar na frente do juiz. Agora, tem alguma questão relacionada a um exame físico? Quer dizer, a pessoa que sofreu a violência, ela precisa provar que sofreu essa violência? Ou basta ela ir lá na delegacia, dar queixa e pronto? Não, existe o exame de corpo de delito, né? A que ela se submete, dando a queixa, oferecendo a queixa da violência doméstica, mas é importante a gente ressaltar que quando a gente fala em violência doméstica, nós não estamos falando tão somente de agressão física. Existem vários tipos de violência doméstica e uma das que mais prejudica a mulher, vamos dizer assim, é a violência psicológica. Aquela violência que ela sofre no dia a dia, que acaba com a autoestima da mulher. Ela magoa, ela vai aos poucos minando toda a resistência dessa mulher, né? Quando ela é humilhada diariamente, na frente dos filhos, na frente de parentes, onde ela tem a autoestima dela totalmente acabada. E isso é muitas vezes muito pior do que um tapa, do que um empurrão, porque ela é uma violência continuada. Não chega a ser uma violência física, mas essa violência psicológica, ela é horrível. Nós temos vários tipos de violência elencados na própria Lei Maria da Penha, né? E essa violência psicológica, ela tem sido objeto, né, de muita preocupação por parte dos aplicadores da lei, porque ela vai minando realmente a resistência da mulher. É claro que esse tipo de violência, normalmente, ela acaba evoluindo para uma violência física. Mas as mulheres não devem esperar que isso aconteça. Essa autoestima, às vezes, também, ela fica tão abalada que ela tem vergonha de denunciar. E ela vai suportando isso. E o que é pior, ela acha que muitas das vezes que a culpa é dela, que ela é a culpada disso. Até quando chega a violência física, ela acha que ela é a culpada. No primeiro momento, ela se questiona: por que eu estou fazendo? Aonde que eu estou errando? Isso é uma situação muito séria. Mas e no caso dessa violência psicológica, psíquica, né, que é contínua, como que a pessoa faz para conseguir provar isso? Porque quando você tem, né, a questão da violência física, existe ali um machucado, alguma coisa que deixou uma marca e uma evidência, né? Quando você tem esse tipo de relação onde existe essa violência não física, como que as pessoas podem fazer para a prova disso? Existe sempre a possibilidade de uma prova testemunhal, né, com pessoas que residam no local, e até testes, né, e exames clínicos, né, com psicólogos, com psiquiatras, que têm condição de atestar isso. Existe essa possibilidade, sim, porque isso cria uma patologia, realmente, que os profissionais têm condição de detectar. E, professora, exatamente sobre esse ponto, né, dos profissionais que trabalham, como que funciona a estrutura, né? Como que o Brasil está aparelhado de uma forma mais ampla e até a nossa cidade, como que a gente está aparelhado para lidar com essa questão da violência contra a mulher? Nós temos avançado significativamente com relação a isso. O Rio de Janeiro, a capital, ela se encontra bastante aparelhada para receber essas mulheres vítimas de violência. Nós temos as delegacias, né, de atendimento às mulheres especializadas nessa situação. Temos os núcleos de atendimento, o próprio juizado especializado, né, em atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, as casas, né, para receber essas mulheres. Então, nós temos muitos lugares para onde elas podem se dirigir. Um trabalho em conjunto, que é muito importante, da Defensoria Pública com o Ministério Público no Rio de Janeiro, que são extremamente atuantes. O próprio Tribunal de Justiça, né, como eu falei, através das varas de atendimento à mulher. Aqui, em Teresópolis, nós ainda precisamos caminhar um pouco, mas nós estamos percebendo já treinamentos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil,
A Polícia Militar vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante com relação a isso. Nós temos os Guardiões da Vida, né, que têm atuado muito em ajuda a essas mulheres vítimas de violência, mas o efetivo ainda é pequeno e para atender a tantos problemas, né, que a gente tem. Nós temos aqui um núcleo de atendimento à mulher que funciona na delegacia. Na própria delegacia. Na própria delegacia, que pode receber essas mulheres e encaminhá-las ou para a Secretaria Municipal, né, da Mulher, ou diretamente para um hospital. A UPA recebe essas mulheres, né? Elas têm direito pela lei de todo um atendimento, inclusive com atendimento anti-AIDS, pílula do dia seguinte. Isso tudo a UPA tem obrigação de oferecer a essas mulheres, mas ainda é um caminho que a gente tem que percorrer. Nós precisaríamos, por exemplo, de uma delegacia especializada, né? Nós precisamos de pessoas mais preparadas para atender essas mulheres. Nós precisamos que essas mulheres sejam atendidas por mulheres, né? Porque é uma situação muito constrangedora, né? O exame, por exemplo, de corpo de delito, ele deve ser feito por uma mulher, para que ela fique mais confortável e tudo. Então, esse atendimento... Porque a pessoa já está naquela condição de fragilidade. Fragilidade, sem dúvida. Né? Física e emocional, principalmente. Né? Sem dúvida. E muitas das vezes, elas sofreram essa violência, ou vêm sofrendo violência, na frente dos filhos, entendeu? Então, isso envolve também as crianças, elas ficam também fragilizadas. Então, tudo isso, essa mulher precisa de um atendimento bastante pessoal, né? E com bastante cuidado. Mas nós estamos caminhando para isso, né? E, professora, aonde que a pessoa que está sofrendo vítima de violência, a mulher que está sofrendo vítima de violência ou que já sofreu recentemente, aonde que essa pessoa pode buscar ajuda? Qual é o ponto de partida? Para onde que ela liga? Ou aonde que ela vai? Bom, eu entendo que primeiro ela deve ligar para a Polícia Militar, né, para pedir esse primeiro atendimento. A Polícia Militar deve prestar esse atendimento, se for o caso, retirá-la do local, né? Tem que ver a circunstância em que ocorreu, a situação em que ela está, mas se não chegou ainda a uma situação extrema, ela pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar esse núcleo de atendimento à mulher que funciona na delegacia, ela pode procurar a Secretaria da Mulher, que funciona no antigo fórum, né? E nós temos também o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, que pode encaminhá-la, né? Que funciona no térreo da prefeitura. Então, existem alguns órgãos aptos para recebê-la, se for o caso, encaminhá-la para onde deva ser encaminhada, para o órgão que deva ser encaminhada. Aqui em Teresópolis, ela tem vários lugares para ir. E não esquecer do 180, né? Para ligar para 180. Para ligar para o 180 na hipótese de estar sendo ameaçada ou querer denunciar. Que aí esse 180 é um canal específico. É um canal específico para atender as denúncias de violência contra a mulher. O tempo todo, 24 horas, você pode O tempo todo, ligar. 24 horas, a mulher pode ligar para o 180. Aliás, eu acho que deve ligar para o 180, né? Porque é um canal que foi aberto para isso, né? Para atender as mulheres vítimas de violência. Porque também tem sempre aquela coisa da mulher achar que foi só essa vez, né? Então, ela que foi vítima da violência, ela acha, o marido não vai fazer isso de novo, ou o ex-namorado, ele... Né? Existem vários estágios, inclusive. Isso é uma coisa que preocupa até os estudiosos. Primeiro, ou normalmente, a mulher ela se culpa. Ela começa a se questionar. Ela acha que ela é a culpada, que ela fez alguma coisa errada, que ela vestiu alguma roupa errada, que ela fez alguma coisa que desagradou. Depois o marido... Como se ela merecesse, como né? se ela merecesse aquilo. Mas isso é fruto também de uma cultura, né? É. Que nós vivemos.
que está mudando, que está mudando. E, aliás, por outro lado, ela está mudando tanto que muitas questões de violência, e até do que nós vamos falar daqui a pouco, que é o feminicídio, estão decorrendo dessa mudança, né, dessa quebra de paradigma das mulheres. Mas, num segundo momento, o marido agride e depois ele se arrepende e diz que nunca mais vai fazer aquilo, pede perdão, sabe, assim, arrependidíssimo, mas na semana seguinte ele está fazendo outra vez. Então, quer dizer, o ideal é denunciar da primeira vez, né? O ideal é denunciar para tentar cortar o mal pela raiz, mesmo que não se separe, entendeu? Em definitivo, mas tentar criar uma barreira, né? Abortar esse processo que ele é sucessivo. Porque se o marido fez isso uma vez, ele vai fazer de Muito novo. provavelmente. Ou se separa também, ele pode se tornar um ex-marido agressor, ou um ex-namorado, vai perseguir. E tem que pedir as medidas protetivas, se for o caso, entendeu? Porque o juiz está determinando, embora às vezes seja muito difícil para a própria polícia acompanhar a medida protetiva, porque as demandas são muitas, as demandas da polícia. Você deve lembrar de um caso recente que aconteceu aqui em Teresópolis, que o ex-marido acabou matando a mulher na porta do colégio, quando ela foi buscar seu filho, e essa mulher já tinha feito várias denúncias, estava com medida protetiva, mas naquele dia ele saiu de casa para matá-la. Pois é, então exatamente sobre esse ponto, né? O feminicídio é um crime específico, né, que foi regulamentado no ano passado. Como que é exatamente, né? Qual é a definição desse crime? Quais são as consequências dessa regulamentação na prática, dessas mudanças, né? Na verdade, Michele, a violência contra a mulher, ela é uma coisa muito antiga, né? Ela vem desde os primórdios, né, do início da humanidade. O que é recente é se discutir a violência contra a mulher. E o feminicídio, ele já é discutido há muito tempo, né? O feminicídio, ele vem da expressão femicide, que é uma expressão inglesa, foi difundida muito por uma estudiosa, Diane Russell, e passou a ser muito mais discutido na América Latina e veio a ser aplicado, né, ou regulamentado pela primeira vez no México, depois de vários assassinatos, relatos de assassinatos em massa contra mulheres, e acabou chegando aqui tardiamente. No ano passado foi regulamentado, e com o nome, adotou um nome que já veio da América Latina de feminicídio, né? Na verdade, ele é um agravante ao homicídio. Ele está agora capitulado no Código Penal como um agravante do crime de homicídio. A pena agora vai de 12 a 30 anos, uma pena muito mais severa do que era antes, desculpa, e está estabelecido que é um crime, na verdade, voltado para as questões de gênero. Ele é um crime que ocorre pela mulher ou pelo fato da mulher ser mulher. Ela é assassinada pelo fato de ser mulher, exatamente por uma questão de gênero. Por isso é que foi criado esse crime. Ele é considerado um crime hediondo, né? E é um crime, claro, né? Toda violência contra a mulher é uma afronta aos direitos humanos, né? E foi vista, né, percebida a necessidade disso pela quantidade, como eu falei para você, de mulheres que vêm sendo vítimas desse tipo de morte, que era encarada, até chegou a ser encarada como crimes de pequeno potencial ofensivo. Muitas das vezes, esses crimes, esses homicídios, não eram nem considerados homicídio, né? E veio acontecendo esse estudo aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Nós temos uma juíza no Tribunal de Justiça, a doutora Adriana Mello, que inclusive veio lançar o livro dela aqui no Unifeso,
ela tem um livro sobre feminicídio e ela era juíza do juizado especial, e ela, de tanto ver crimes contra as mulheres não sendo julgados como homicídio, ela começou a pesquisar intensamente isso. Esse livro, na verdade, é a tese de doutorado dela, que ela chegou a defender na Universidade de Barcelona, e ela foi uma das mulheres que se empenhou no Brasil extremamente para que o crime de feminicídio passasse a ser considerado no Código Penal como um agravante ao crime de homicídio pelos casos que ela assistia no exercício da profissão dela de juíza. Então, ela luta muito por isso, é uma mulher admirável e que percebeu essa necessidade de se criminalizar, né, de se levar mais a sério esse tipo de crime, de homicídio, embora ainda não seja o ideal. Ainda precisa avançar um pouco mais, né? Sim, estão sendo criadas, né, normas para isso. Muita gente ainda não sabe exatamente, não se apropriou até do tema. Até a diferença, né, da Lei Maria da Penha Exatamente. com a lei do feminicídio. Na verdade, o feminicídio, ele é a morte, né? O assassinato é como um homicídio dessa mulher. Exatamente, mas é um homicídio praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Está associado ao gênero, Associado, né? Ao gênero, exatamente. Então, isso é uma situação que ainda está sendo absorvida. A lei tem 1 ano e nós já temos alguns casos de julgamento. Você vê, a Piauí foi o primeiro estado a ter uma delegacia especializada em mulheres e alguns outros órgãos, mas é um estado onde a gente percebe muita violência contra a mulher. Agora mesmo nós tivemos um homicídio coletivo de mulheres lá e um julgamento com base em feminicídio. Professora Tânia, estamos chegando ao final, né, desse nosso bloco. Eu queria só rapidamente que você trouxesse para a gente como que o curso de Direito do Unifeso está lidando com essa temática que é tão importante. Olha, nós temos incluído essa discussão no nosso dia a dia, promovemos inúmeras palestras e seminários com relação à violência contra a mulher e eu confesso a você que o meu estudo com relação à violência contra a mulher estava muito ligado à minha área de atuação, que é a área trabalhista, que era muita discriminação e a violência praticada contra a mulher no exercício do contrato de trabalho, da mulher como profissional. E eu tive o prazer, mais uma vez, o Unifeso confiou na minha pessoa e me indicou como representante do Unifeso no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. E aí eu me apaixonei de vez pela discussão, né? E então a gente tem promovido muitos eventos nesse sentido. A própria disciplina que foi criada agora para todos os cursos, né, que trata, dentre outras coisas, da questão de gênero, de diversidade, né, etc. É uma preocupação da instituição como um todo, esse tipo de discussão. O próprio Ministério de Educação se preocupa também com essa discussão, inclusive com as mulheres do campo, as mulheres da floresta, as mulheres indígenas, né, as negras, porque os casos de violência contra as mulheres negras aumentou em 65%, né, nos últimos 10 anos. Então, a gente entra na questão da raça também, da discriminação racial. Então, o curso de Direito ele tem muito esse tipo de preocupação, não só o curso de Direito, mas a instituição como um todo. Eu agora estou iniciando um projeto de pesquisa e me deixa muito feliz perceber que no grupo existem alguns rapazes, né? A gente também programa atividades em comunidades e para fazer palestras, né, para orientar as mulheres, e os rapazes têm ido para fazer palestra. E é impressionante como em todas as palestras nós temos casos, muitos casos de mulheres na cidade vítimas de violência.
Então é importante ligar para o 180. Para ligar para 180. 180 para poder pedir ajuda. Para poder pedir ajuda. Professora, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Vai ser um prazer recebê-la novamente para trazer mais novidades, inclusive a respeito do andamento dessa pesquisa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que é um assunto que mobiliza tanto. Eu queria dizer para as mulheres que elas leiam a Lei Maria da Penha, que se apropriem do que está na lei. E eu quero te passar um exemplar da lei, entendeu? Bacana. Eu acho que a gente precisa conhecer os termos dessa lei. Porque quem não conhece, se nós não sofremos a violência, nós temos com certeza pessoas muito próximas da gente que estão sofrendo esse tipo de violência e nós não podemos nos omitir. Lei 11.340 de 2006. Professora Tânia, muito obrigada. Muito obrigada, Michele. E voltamos daqui a pouquinho. Vamos conversar com a professora Eveline Guedes, que vai trazer para a gente as notícias da pós-graduação, pesquisa e extensão do Unifeso. Não saia daí, fique com a gente.